Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Neste momento, com os nossos corações asserenados em paz, vamos elevar a Deus esses pensamentos para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos pedir à nossa companheira Isilda que faça a leitura da página. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, disse Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem de súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face de seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Muita paz a todos, meus irmãos. Continuando, meus amigos, com os nossos pensamentos elevados aos céus, na doce presença do nosso amado Mestre Jesus, dos companheiros amigos que coordenam este trabalho na nossa casa de Isaac Lima, nossos mentores espirituais, vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e amor, gratidão, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para mais um trabalho realizar na nossa casa. Te rogamos nesse instante que Tu possas envolver a cada um de nós, trabalhadores da Tua seara bendita, e aqueles outros irmãos que estão em sintonia conosco, em vibrações, pedindo a ajuda e o amparo da misericórdia divina para o alívio de suas dores, dos seus sofrimentos. Aqueles que se encontram internados nos hospitais, Senhor, nas casas de saúde, que a Tua infinita bondade possa envolver a cada um, que todos sejam amparados por Ti. Recebam, Senhor, através dos nossos médicos espirituais, a medicação necessária
para o alívio das suas dores, dos seus sofrimentos, Senhor. Agradecemos a todos os irmãos que visitam os nossos lares, os lares dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, de todos aqueles outros irmãos a quem não conhecemos, Senhor. Mas sabemos que em cada canto deste planeta encontra-se irmãos em sofrimentos, com seus medos, com suas angústias, que todos possam ser envolvidos por essas vibrações amorosas de paz, de tranquilidade, de fé e de esperança, Senhor, confiante na Tua misericórdia e no Teu poder. Graças te damos, Senhor, e te pedimos que permaneça conosco no decorrer da nossa reunião, na nossa casa de Isaac Lima. Graças te damos, Senhor, e graças damos a Jesus, nosso Mestre amado. E agora, meus irmãos, vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Wanda Genário, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, itens 9 a 11. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, acalmando nossas mentes e nossos corações para a melhor compreensão das nossas reflexões de hoje, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, com o título Buscais e Achareis. São os itens de 9 a 11, que tem o subtítulo Não vos inquieteis com a posse do ouro. Jesus envia os seus apóstolos de 2 em 2, destacando a importância da união para divulgar a boa nova, os ensinamentos de Jesus. Mas lhes faz algumas recomendações, entre elas que não desse valor exagerado aos bens materiais. Vamos ouvir o que nos diz os itens 9 e 10. Não vos preocupeis em possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para a viagem, nem 2 roupas, nem sapato, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procure saber quem é bastante digno para hospedá-los, e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa, deve saudá-la, dizendo que a paz do Senhor esteja nesta casa. Se esta casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela, e se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-lo, nem escutar suas palavras, ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Bem, meus irmãos, o título desses itens já nos traz grandes reflexões. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus diz aos apóstolos que não leve nada de valor material consigo, não só
para protegê-los de pessoas mal intencionadas, pois ele sabia das dificuldades pelas quais eles passariam. Sabemos que precisamos dos recursos materiais, de trabalho, de dinheiro, mas essa preocupação não pode ser a única prioridade em nossas vidas terrenas. Devemos buscar nossa evolução espiritual. Na questão 719, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? A resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido às custas de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Devemos nos lembrar de outras falas de Jesus que diz que não devemos buscar tesouro na terra, que vão ser corroídas pela ferrugem e pelas traças, ou roubada. Devemos buscar o tesouro nos céus, que são valores morais, éticos, virtudes e conhecimentos que vão permanecer conosco durante toda a eternidade. Ao contrário dos valores materiais, que vão ficar após a morte do corpo físico. Jesus recomenda aos apóstolos total confiança na providência divina. Essas palavras têm um sentido moral profundo, isto é, que tivesse fé e continuasse trabalhando, pois Deus estaria cuidando e mostrando a direção para a divulgação da Boa Nova. Aquele que trabalha merece ser alimentado. Não se refere somente ao alimento do corpo físico, mas principalmente ao alimento do espírito, que oferece ao físico a condição de evoluir. E sem esse sustento espiritual, mesmo cercado de bens materiais, pode passar por dificuldade, se não tiver inteligência e preparo moral para lidar com esses bens. Buscai hospedagem aos que fossem dignos de acolhê-los. Naquela época, era muito comum aos viajantes serem acolhidos em casas ou tendas de desconhecidos. Era um dever, um hábito louvável de todos os judeus. Representava um ato de caridade em uma época que eram raras as pensões. E quem seria digno de hospedar os mensageiros do Mestre? Os apóstolos foram enviados a todas as cidades e aldeias. Encontrariam pessoas com várias orientações morais. Não existem privilegiados. Então serão dignos todos aqueles que acolher, ouvir, receber e compreender a mensagem do Cristo. Esses serão merecedores da proteção divina e da paz que o Cristo prometeu. E aqueles que não quiserem escutá-lo, eles deveriam retirar-se e seguirem de alma leve, sacudir o pó dos pés. Em todos os ensinamentos de Jesus, devemos observar sempre a mensagem moral. Ele recomenda aos apóstolos que, ao se hospedarem na casa de alguém, demonstrem gratidão e respeito aos hábitos de seus moradores,
Ao sair, deixe sua paz. Caso sejam mal compreendidos em suas boas intenções, sacuda a poeira dos pés. Isto significa não levar mágoas nem ressentimentos. Esquecer todas as lembranças tristes. Este gesto não pode ser interpretado como indiferença ou desamor. Essa ação deve ser acompanhada de oração e bênçãos por aqueles que não souberam receber a mensagem. É deixar para trás todos os sentimentos negativos. Deixar tudo que não é útil para a missão que lhes foram confiada. Não deve se prender a pessoas ou lugares que não estão abertos para receber a mensagem do Evangelho. No livro Pão Nosso, na mensagem 71, Emmanuel nos diz assim: natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te recebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Esta orientação de Jesus tem consequências importantes para nós espíritas. Ela nos lembra que nem sempre seremos bem recebidos ou compreendidos em nossa missão. Podemos encontrar resistências, oposições ou indiferenças. E neste momento é importante lembrar que não podemos forçar ninguém a nos aceitar ou concordar conosco. Devemos respeitar a liberdade das pessoas e seguir em frente, com a convicção que estamos fazendo o que é certo e necessário, e que possamos ter coragem e a sabedoria de seguir esses conselhos, confiantes de que Jesus nos guiará sempre onde estivermos. No último parágrafo do item 11 deste mesmo capítulo 25, nos diz assim: o Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos. Não violentem nenhuma consciência. Não forcem ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolha aqueles e vem procurá-los e deixe em paz os que não concordam com suas ideias. Lembre-se das palavras do Cristo. Antigamente o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Quando Jesus diz que antigamente o céu era tomado pela violência,
estava se referindo ao tempo de Moisés, em que a sociedade era orientada e disciplinada pelo medo. Para manter a ordem, Moisés aplicava a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Para que o povo obedecesse, impôs uma disciplina rígida. Esta era a maneira que ele entendia que seu povo alcançaria o reino dos céus. Com a chegada de Jesus, um novo ensinamento foi estabelecido. Dizia que o céu seria alcançado pela caridade, pelo amor, pela doçura. Trouxe a ideia de um Deus único, cheio de bondade e infinita misericórdia. E hoje o Espiritismo nos ensina que devemos colocar em prática o mandamento maior, que jamais devemos usar de violência com os nossos semelhantes de forma alguma. Sendo assim, qualquer constrangimento contra a livre manifestação do pensamento e da ação torna-se um ato de violência. Da mesma forma que Jesus chamou os apóstolos para trabalhar com ele na divulgação do Evangelho, também está a nos convidar a prestar a nossa colaboração em sua obra de amor. Cabe a nós espíritas cumprir com o nosso dever onde quer que estejamos, na certeza de que, se assim agimos, estaremos atendendo ao chamado do Mestre. Todos aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus e os pratica com seus exemplos são continuadores do trabalho dos apóstolos realizado nos primeiros tempos. O convite é para repensarmos as nossas prioridades, que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas no crescimento espiritual, na capacidade de amar e ajudar o próximo, de se desprender do materialismo e confiar na providência divina. Enquanto trabalha para seu próprio progresso moral e intelectual, este é o caminho para a evolução diante das adversidades da vida. Vamos ouvir, para finalizar, um parágrafo do livro Espírito da Verdade, na lição 1. Problemas do mundo. Para extinguir a chaga que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio edificante é o Evangelho de Jesus no coração humano. Bezerra de Menezes. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim das nossas reflexões. Que Deus nos abençoe e ilumine sempre a nossa caminhada terrena. Que nós possamos, nestes momentos, meus queridos amigos, agradecer às nossas queridas irmãs Isilda Val e a nossa irmã Wanda Genário pela colaboração nos estudos dessa noite. Que Deus as abençoe, que elas possam continuar em suas tarefas na seara do Mestre amado. Vamos, neste momento, fazer a nossa prece final em agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe amada,
por esses momentos que aqui passamos, ouvindo as mensagens do nosso amado Mestre Jesus, e que possamos vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre nos lembrando dessas palavras benditas, desses ensinamentos, Senhor, para que possamos trilhar sempre no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz. Que a Tua luz bendita, Senhor Jesus, possa ser derramada sobre todos os irmãos, assim como nós, necessitados do Teu amparo e da Tua infinita bondade. Abençoa-nos, Senhor. Permanece em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos continuar, meus queridos amigos, em vibrações amorosas, para que o tratamento do passe à distância seja realizado através das nossas irmãs que estão em sintonia com a espiritualidade amiga, para socorrer a todos os irmãos necessitados desse tratamento espiritual. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe.